E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Esse livro, ele traz um pouco da minha experiência nos últimos 10, 11 anos. Eu estou há 11 anos no SUS. Ele traduz um pouco esse meu percurso tanto em psicologia hospitalar, em ambiente de UTI, com casos extremos, tanto na UTI quanto no CAPS em saúde mental. É um livro com muitas narrativas e a partir dessas narrativas eu teço uma série de reflexões. É geralmente isso que acontece nesse livro. Ele está disponível em vários canais de venda na internet que eu estou colocando aí para vocês abaixo no comentário fixado e na descrição. Então fique à vontade para adquirir seu exemplar. E vamos para o vídeo de hoje. Clique aí, já me ajude, por favor, clicando, dando seu like, comentando, compartilhando nas redes sociais, para que possa me ajudar a alimentar o algoritmo do YouTube, para a gente poder crescer um pouco com esse trabalho e poder ser melhor divulgado. Então, vamos falar hoje de altruísmo, como isso de alguma forma pode se relacionar com a solidariedade, com uma ética mais do mercado ou capitalista e uma ética da cooperação, talvez uma ética aí socialista ou comunista. Em relação ao altruísmo, eu acho interessante já começar, já que esse é um canal de alguém que tem uma formação em psicologia, começarmos com Freud. Começarmos com aquela concepção de Freud de que é mais arriscado, eu procuro sintetizar assim para facilitar, tá? Que às vezes é muito mais arriscado um altruísmo desesperado do que um egoísmo esclarecido. O que Freud queria dizer com isso? Não que ele tratasse exatamente nesses termos, mas ele deixava claro que muitas vezes as pessoas estão falando, que estão querendo ajudar, que estão querendo o bem da outra, que estão querendo um mundo melhor ou coisa parecida, e muitas vezes isso está somente traduzindo projeções narcísicas, projeções individuais, projeções dessa pessoa que está de alguma forma dizendo que quer o bem das outras, quando na verdade muitas vezes ela está querendo algo que faz bem mais a ela do que às outras, e isso seria muito mais perigoso do que um egoísmo esclarecido. Isso fica um pouco nas entrelinhas das concepções freudianas, tanto que nós observamos alguns intelectuais hoje no Brasil, por exemplo. Vamos pegar um intelectual que traz muito de psicanálise e se classifica como psicanalista, inclusive eu já vi esse tipo de classificação para esse intelectual, que é o Luiz Felipe Pondé, e ele traz aí essa perspectiva muito incisiva e muito reiterada, por exemplo, em um dos livros dele, que é Contra o Mundo Melhor, coisa assim que era o nome do livro. Um livro que eu cheguei a ler, mas faz muito tempo já. E aí ele tá o tempo todo batendo nessa tecla, que o outro lá está falando, o esquerdista está falando que quer um mundo melhor e tal, mas no final das contas o que ele quer algo para si mesmo, porque o desejo tem esse caráter muitas vezes até perverso, esse caráter individualista mesmo. E essas pessoas, esses esquerdistas que estão querendo um mundo melhor, ou estão querendo algumas coisas que estão meio sublimes, estão na verdade mais confusas, são mais pessoas mal resolvidas, pessoas que não sabem exatamente o que querem e estão projetando seus próprios desejos no outro, no mundo, e essa projeção de desejos no outro e no mundo, de alguma forma, é equivocada, e por ser equivocada e por ter um equívoco de base, acaba produzindo mais danos do que alguém que se dá conta do que é de si, o que é para si, o que é melhor, o que é o outro, o espaço do outro, e consegue se definir melhor nessa espécie desse egoísmo esclarecido, de perceber o que é do próprio ego, perceber o que é seu, perceber o que é individual e saber distinguir do outro, e não ter como ponto de partida simplesmente eu quero ajudar, eu quero um mundo melhor, porque na verdade até as pulsões básicas não estariam nessa direção e não haveria motivação para as coisas sempre serem assim. Então essa concepção ela tem uma certa sustentação na minha visão, tem uma certa sustentação, faz sentido, mas isso é muito comum na caridade, no paternalismo. Então, essa perspectiva de que eu tenho que ser bom, todos temos que ser bons, eu tenho que ajudar o outro e tudo, e não ouve o outro.
E aí não é simplesmente na caridade, mas talvez, vamos dizer aí, porque a caridade talvez fosse muito mais sublime, ou maior, ou mais profunda do que isso, mas no paternalismo, na caridade paternalista, onde a relação de ajuda com o outro não ouve o outro, não leva em consideração as necessidades, as propensões do outro, não tem esse trabalho todo de mergulhar na realidade do outro, na empatia, de tentar entender o que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro de fato necessita, e já vai dando, e já vai provendo, já chega com uma série de coisas e vai passando para o outro. E tem muito narcisismo também, no sentido de que eu sou o bonzinho da história, eu sou o mocinho, eu tenho o monopólio do coração, das virtudes, e eu estou aqui fazendo bem, e precisa do outro numa condição muito ruim, precisa do outro na merda, vamos assim dizer, para poder se mostrar como alguém bom, como alguém que vai fazer o bem para os outros. Então, a partir dessa perspectiva em Freud, é interessante para a gente pensar uma ética capitalista e uma ética comunista, socialista, e uma ética cristã. O que seria uma ética capitalista? É uma ética que seguia muito por isso, por essa ideia de que existem bens privados que vão gerar bens públicos. Se cada um pensar no melhor para si, se cada um de alguma forma lutar por aquilo que precisa, por suas próprias propensões, se cada um pensar sobre os seus próprios desejos e como de alguma forma tentar realizar esses desejos individuais, se cada um lutar para poder ter muito dinheiro, ficar rico, numa concepção capitalista, isso gera benefícios para todos. Seriam os vícios privados e as virtudes como virtude pública. Vícios privados gerando virtudes públicas, porque todo mundo trabalha, todo mundo luta o melhor para si, ninguém sabe. E quem sabe o que é melhor para si seria em tese somente a própria pessoa, e ninguém melhor do que fazer algo por si mesmo do que a própria pessoa. E nesse sentido a economia gira, há um aumento da produção de riquezas, um aumento da produção do bolo, do grande bolo, e um aumento para todos, porque quando acaba se dividindo, mesmo que se mantenham as desigualdades, todos acabam tendo aí mais, definitivamente, em termos absolutos, mais, porque o percentual ele continua o mesmo, mas o bolo é muito maior, a produção de riquezas é muito maior. Bom, essa é a perspectiva capitalista e a ética capitalista, e que de alguma forma traz um pouco isso de Freud, porém a gente pode pensar por outros prismas também, por outra perspectiva, que é o quê? A questão da ética comunista, socialista, a ética da cooperação. Acreditar que o socialista e o comunista é aquele que vai doar tudo que tem, que é aquele que tem que ser pobre, que não pode ter bens materiais e que tem que doar tudo que tem, isso não é ética comunista socialista, já começa aí. Isso aí é uma ética cristã. Estão confundindo o cristianismo com os socialistas, os comunistas, apesar de haver um certo comunismo cristão, de certo modo, aí na concepção, na ética cristã. Então isso não é comunismo, isso não é socialismo, doar tudo que se tem, não é o amor de Deus, não é o ágape, né? Tomar a si mesmo e doar-se, abrir mão de si mesmo para o outro. Não, isso é cristão. E uma concepção mais socialista ou comunista é uma concepção de total alteração dos meios de produção e a apropriação do modo capitalista e a assimilação do modo capitalista. Não é a negação do capitalismo. Então é a mudança dos meios de produção, a mudança do sistema, a reestruturação do sistema de forma a produzir maior distribuição de renda, maior desconcentração de poder, desconcentração de renda, desconcentração de propriedade, da propriedade, principalmente, claro, essencialmente dos meios de produção. Então não é simplesmente dar o que se tem, pegar e dividir o que se tem, não, é a coletivização, de certo modo, ou transformar os meios de produção individuais, os grandes conglomerados industriais, os meios de produção mesmo, em propriedade pública, em propriedade coletiva, e assim se desconcentrar o capital e diminuir as desigualdades, desconcentrar a renda, e assim também fazer com que a economia rode mais e que haja mais dinheiro circulando e mais economia sendo aquecida. É isso. Então não é algo que nega o capitalismo, mas tem que se apropriar e assimilar o capitalismo, e a superação
necessária. Quando digo necessária, não que tem que ser feita, mas que no final das contas é um patamar mais elevado do próprio sistema capitalista, mas num outro nível. Então é a superação, essa superação que inevitavelmente ocorrerá, porque tende para isso. É uma ética que é uma ética da cooperação, do altruísmo, que está mais focada nisso, mas não enquanto boa vontade. Não é simplesmente eu ter a boa vontade de ajudar os outros. Não, é simplesmente fazer parte de um sistema que tenta ao máximo diminuir a concentração de renda, de poder. E claro, e aí poderia entrar, para se falar de diminuição de poder e tudo, entrar uma crítica mais talvez weberiana, uma crítica talvez mais anarquista, de que essa desconcentração de poder tem que passar inclusive pela desconcentração do poder político, e aí não faria sentido acreditar que uma ditadura do proletariado ou o socialismo já foi implantado, pelo menos nos últimos anos na União Soviética, de que ele de alguma forma desconcentrava poder, porque houve uma concentração muito grande de poder político, inclusive na União Soviética e nas repúblicas socialistas da Europa, da cortina de ferro. Essa questão da desconcentração de poder passaria então, aí a partir dessa perspectiva weberiana ou anarquista talvez, que o Estado também não poderia ter o monopólio do poder, ou o monopólio do poder não poderia estar na mão da burocracia do Estado, e que o Estado também pode se configurar como um opressor. Então, sim, existe essa perspectiva, essa crítica faz todo sentido, mas aí também não faz hoje mais sentido se formos olhar, por exemplo, para a China e para alguns dos tigres asiáticos e como eles se desenvolveram, não faz sentido fazer uma dicotomia entre Estado e mercado e acreditar que simplesmente o socialismo é o Estado tomando conta de absolutamente tudo e querendo gerir tudo e querendo fazer às vezes do mercado, porque não é isso que hoje observamos, inclusive no Vietnã e na China, por exemplo, só para dar os maiores exemplos, porque o que temos lá? Nós temos muito Estado e muito mercado, e há uma sinergia muito grande entre Estado e mercado. Então essa crítica ou essa dicotomia entre Estado e mercado já não faz mais sentido se falar nesses termos, e nós observamos, por exemplo, em regimes, claro, reservadas todas as críticas ao autoritarismo, talvez aí, tanto no Vietnã quanto na China, claro, se reservando críticas ao autoritarismo, mas não faz mais sentido essa dicotomia Estado e mercado, porque lá tem muito Estado e muito mercado. Agora vamos falar rapidamente para fechar aqui a questão do autoritarismo. Eu acho interessante também, porque se formos pegar, por exemplo, na China, a questão da formação das cidades e do que muitos iriam classificar como sendo autoritário e do que ocorreu na China para a formação das cidades. Houve uma perspectiva de que o governo chinês tentou fazer com que algumas cidades se desenvolvessem a partir do quê? A partir da perspectiva de que o sujeito não podia sair daquela cidade, migrar para outra e lá, de alguma forma, ir morar, e fazer com que a cidade crescesse muito e morar numa favela, ou que as favelas assim crescessem. E parece que essa perspectiva de que ele vai ter que se fixar aqui, e se fixando aqui, ele não pode ir para lá, mas isso é autoritarismo, mas como isso ocorreu na China? Eu acho interessante trazer essa perspectiva para se falar de autoritarismo ou se falar de uma ética capitalista dentro de um sistema socialista, de um sistema comunista, que não é comunismo ainda, dentro da perspectiva de comunismo seria inclusive o fim do próprio Estado. Mas o que ocorreu ali na China em relação a isso? Se você quer sair daqui e quer ir para outra cidade, mas tá previsto no nosso planejamento que você fique aqui, você vai para outra cidade, mas você não vai ter as garantias sociais, você não vai ter as gratificações sociais todas, você vai ter que ir lá por sua própria conta. E muitos chineses dessa maneira se fixaram e isso inibiu a formação, inclusive, de periferias com favelas em muitas cidades da China, e isso foi um mecanismo que fez com que houvesse um desenvolvimento que não fosse tão centralizado, que fosse mais distribuído em todo o território. Aí alguém pode dizer, mas isso foi autoritário. Não, isso foi bem capitalista mesmo. Então, dê conta de si mesmo. Se você quer dar esse passo, isso é por tua conta. Então, há uma mescla aí de algumas perspectivas de mercado com outras perspectivas
que são mais focadas na questão do planejamento estatal. E quem está à esquerda chama o que existe na China, no Vietnã, de socialismo de mercado, e quem está à direita chama aquilo de capitalismo de Estado. É interessante, né? Porque quem está à direita puxa para si, aquilo é capitalismo, está dando certo, é capitalismo. Não, está dando certo, é socialismo, socialismo de mercado. Fora o fato de que a gente tem que clarear algumas coisas. Quando Freud diz que é pior um altruísmo desesperado do que um egoísmo esclarecido, ele está, de certa forma, relacionando isso ao próprio percurso dele também, que ele não quis fazer psiquiatria ou medicina para ajudar as pessoas. Ele tinha uma necessidade grande de conhecer melhor, então era um desejo grande de conhecer. E claro, esse desejo de conhecer é algo que traz um pouco toda a referência racional, importante, a referência até iluminista, de certo modo. Primeiro julgue bem para depois fazer o bem. Tem que julgar bem, entender bem o que está acontecendo para depois poder atuar, porque se você já vai atuando de forma muito precipitada, no sentido de querer salvar o mundo, ou ajudar as pessoas e tudo, e não conhece, não sabe o que está acontecendo, não se conhece, não sabe das próprias propensões, você pode provocar um desastre muito grande. Contudo, existe algo importante também aí, que é o quê? Que é a compaixão como motor, o desejo de alguma forma se colocar no lugar do outro, sentir, ter a sensibilidade em relação ao que o outro está passando, ao sofrimento do outro, e isso servir como motivação para poder agir, para ação, para poder ajudar o outro. Isso é importante, porque não estar nada sensibilizado com o outro também não serve como motivação para poder ajudar a outra pessoa, ajudar as pessoas. E a questão da intenção também tem alguma importância, ética, inclusive. A boa intenção ela é superior à má intenção. A boa intenção ela pode ser superior, inclusive, à falta de intenção alguma, ou à insensibilidade alguma, à indiferença. Vou dar um exemplo. Imagine que alguém esteja se afogando e essa pessoa está se afogando e alguém de um barco lança até essa pessoa para salvá-la, com o intuito de salvá-la, lança ali uma boia, joga uma boia para ela, uma boia de madeira pesada e tudo. Essa boia bate na cabeça daquele que está se afogando, aquele que está se afogando perde a consciência, desmaia e acaba morrendo, acaba se afogando de vez. Então a intenção era muito boa, no inferno está cheio de boas intenções, aquela história toda, né? Claro que a intenção não basta, mas ela talvez seja importante sim, seja um início, vocês vão entender por quê. A intenção foi boa, mas o resultado foi catastrófico, porque foi muito mal sucedido, mal executado, enfim. Foi mal feita a coisa, não é bem feita, é precipitado, um acidente da história, o comunismo, né, soviético principalmente, como um acidente da história. Mas imagine alguém que veja outra pessoa na mesma condição e tem uma intenção de matar a pessoa. Pega lá a boia, que é o que tem de pesado ali, que é uma boia de madeira, vamos supor, arremessa essa boia para pegar na cabeça da pessoa, para fazer com que ela perca a consciência, se afogue e morra de uma vez, mas não consegue fazer isso. A boia cai bem perto da pessoa, a pessoa se agarra a essa boia e se salva. Eu acho que essa perspectiva, essas duas perspectivas, têm talvez alguma relação aí com as éticas, as duas éticas, que é a ética capitalista e a ética comunista que eu falei para vocês. Então, por quê? Porque em uma existe quase que uma concepção muito amarga da vida, uma concepção muito seca, ou uma concepção de que é melhor mesmo garantir só o seu, correr atrás do que é seu e deixar o outro para lá, e que isso é um vício, mas é um vício individual, privado, que vai se reverter em virtudes públicas. Olha que coisa, né? Você age da forma mais atroz possível, talvez, em alguns contextos, e é isso que vai produzir, inclusive, benefícios públicos. Ouça o teu id, né? Ouça as tuas propensões, ouça, e que isso que vai dar motivação real mesmo para você. Então pense em si mesmo, pense nas suas próprias propensões, haja do modo aí mais vicioso possível, que é isso que vai produzir a virtude. Né? Então, assim, uma ética consequencialista de um lado e uma ética principialista do outro, uma ética mais consequencialista, aí, vamos dizer, em termos de mercado, de capitalismo, e uma ética mais principialista, se a gente pensa mais em termos da ética socialista, ética comunista, porque é o princípio da boa intenção que é importante. A intenção a ideia de ter uma boa intenção como princípio é importante. Então, existe tanto uma concepção consequencialista quanto outra principialista que talvez se complementem, que talvez seja o que esteja hoje
sendo encontrado de alguma forma nessa sinergia entre mercado e Estado, e que vem trazendo aí um modelo talvez muito interessante, modelos muito interessantes, tirando toda a questão ditatorial, obviamente, que é tema para outro tipo de debate, em outro nível, que é o que a gente vem observando aí vindo do Sudeste Asiático, principalmente talvez de países como Vietnã e China. Bom, eu trouxe para vocês somente isso, porque eu acho que tem uma pincelada inicial aí de psicanalítica que pode interessar a muitos de vocês, e tem também aí no caso toda essa discussão que vai mais para o campo da economia política e da formação dos estados aí segundo essas duas grandes perspectivas aparentemente dicotômicas. Então é isso, obrigado pela audiência e até a próxima.